Primeiro, eu queria que tu contasse um pouco da tua trajetória nesse ambiente de ser um empreendedor na indústria criativa. Bom, eu sou formado em produção visual, que na época era mais focado no cinema, pela PUC, né, pela Famecos. Me formei em 2011, já faz um tempinho, e logo em seguida eu engatei um mestrado na Estônia, né? Era um mestrado voltado para as novas mídias digitais, chamava Produção Cross Media, mas era numa faculdade de cinema, então sempre foi muito voltado para o audiovisual, né? Já me interessei desde cedo, assim, por novas dinâmicas, mídias, das mídias digitais, da internet, né? Tudo que estava vindo com isso, assim, né? E aí, quando eu voltei para o Brasil, tendo terminado esse mestrado em 2014, eu fiquei um pouco perdido, assim, porque eu tinha aprendido muita coisa, mas não sabia muito o que fazer com isso na prática, né? E o que aconteceu foi que aos poucos eu comecei a de novo me encontrar no mercado. Aqui, assim, eu já tinha trabalhado como editor audiovisual por um tempo e também meu foco era direção, né? Mas também não sabia muito como começar a trabalhar com isso de fato. Então, fazendo alguns cursos por aqui em Porto Alegre, eu conheci algumas pessoas que começaram a me chamar para alguns trabalhos, né, publicitários, e assim eu fui aos poucos fazendo conexões e sendo chamado para mais trabalhos, assim, primeiramente como editor, depois como diretor, e comecei a produzir trazendo equipes que eu mesmo conhecia, e assim foi indo, né, tendo um certo crescente. Ao mesmo tempo, fui sempre tentando tocar um que outro projeto autoral, né, que daí são projetos que demandam mais tempo, sem um retorno financeiro imediato, né. Em certo momento, eu fundei minha própria produtora, que se chama Fogo Filmes. Ela é basicamente eu, e eu vou contratando diferentes profissionais da indústria criativa de acordo com as demandas de cada projeto. Atualmente, né, o nosso principal cliente é o Zafari. Nós fazemos vídeos gastronômicos para as mídias sociais do Zafari, né? Acabamos nos especializando muito em gastronomia, né, no audiovisual, mas também fazemos lifestyle, moda também, né? E aí, na parte artística, também sempre tocando alguns projetos pessoais, né? A gente ganhou um edital de um dos primeiros projetos assim que eu realizei com verba de edital foi o Via Pública, que é uma minissérie de 4 episódios sobre ciclistas da cidade, assim, ficção, né? Depois, alguns curtas-metragens, daí ou pela minha produtora ou por produtoras também que me chamavam. Daí eu acabo trabalhando como diretor ou roteirista, né? Não necessariamente um projeto que eu produzo, né? Então, por exemplo, o nosso projeto de maior destaque recentemente foi o Pastrana, que foi um curta-metragem que ganhou o Festival de Gramado esse ano, né? Uma competição brasileira. Ganhou o Festival de Brasília no ano passado. Primeiro filme a conseguir ganhar os 2 prêmios na história do Brasil. E participou do Festival de Tribeca também. Que gera mais trabalho, assim, em questão de recursos financeiros e em questão de tempo? Quais são as maiores dificuldades que vocês têm? Eu acho que tem dificuldades desde a criação do projeto, né? De ter as ideias viáveis e que fazem sentido enfim, acho que conceber um projeto não é algo fácil, assim, é algo doloroso. Tu passa por muitos processos de gostar e não gostar mais do que tu tá criando, né? Então, desde aí já é um desafio, assim, tu não engavetar o projeto às vezes enfim, tu tá gostando dele, daqui a pouco tu conversa com alguém te chama a atenção de um ponto que tu não tinha percebido que é problemático, e aí tu já, né, precisa ter força de vontade, assim, para continuar trabalhando no projeto. Mas, enfim, quando chega na parte do financiamento, é de fato um dos maiores desafios, né? Claro, se tivesse mais possibilidades de financiar os projetos, e é o que a gente está sempre lutando como setor, né, como categoria, assim, do cinema, é que a gente tenha mais possibilidades de fomento mesmo. No quesito de alguns anos atrás, de quando não tinha essa potência das redes sociais, de poder, enfim, utilizar as redes sociais de uma forma mais comercial, né? Porque na época o Facebook não era utilizado assim desse meio, não existia Instagram. Nessa época, assim, quando tu saiu da faculdade,
como é que eram esses meios para tu poder, enfim, fazer meio que a propaganda do teu trabalho, para o teu trabalho poder alcançar mais outras pessoas? Teoricamente, os meios digitais democratizaram mais o acesso, assim. Teoricamente, as pessoas têm mais... O teu conteúdo pode chegar a muitas pessoas, né, com as mídias sociais, uma divulgação mais aberta, assim, mas eu acho que, na verdade, acaba tudo sendo nichado, né, mesmo nas mídias sociais, por mais que tu divulgue, faça um material bacana e tal, para furar a bolha de quem normalmente consome esse tipo de conteúdo, né, para furar a bolha do algoritmo é muito difícil, assim. Na minha época, assim, quando estava começando, era mais, não sei, acho que já tinha Facebook, né, quando eu estava me formando na universidade, assim, então era utilizado de outras maneiras, mas chegavam divulgações, né, e claro, tu estando no ambiente ali acadêmico de cinema também, tu fica sabendo das coisas. Mas eu não sei se mudou muito, assim, em relação a quem são as pessoas que consomem, acaba sendo ainda nichado de pessoas que são cinéfilas ou amantes de cinema, gostam de cinema, que acabam chegando até essas produções. E quais são as tuas maiores metas para o futuro? Que tu ainda sonha pensar? Difícil essa. Bom, eu quero muito fazer um primeiro longa-metragem, né? É um sonho, assim, então sempre me senti assim que eu não estava apto ainda, que precisava amadurecer e tal. E agora eu já sinto que eu estou no momento que eu quero, né, dar esse pontapé, assim. Então, tenho desenvolvido um projeto, desenvolvido que a gente diz né, começado a escrever argumento e tal, para depois passar para roteiro e tal. Estou num momento bem embrionário, assim, mas a ideia em 2025, estar com um projeto mais encaminhado para possibilidades digitais que surjam e tal. E a partir disso, né, dependendo de como o filme for, a ideia é continuar fazendo filmes, longas-metragens, séries e tal, né, cada vez mais projetos artísticos, como eu falei antes, e, né, a balança fazer assim, de projetos comerciais cada vez mais de um papel de liderança, de gerenciamento, e podendo focar a parte criativa mesmo nos projetos de cinema ou TV mais autorais.